A palavra do Senhor que vem a mim neste dia é para liberar sobre vocês e para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, ouça com atenção e também compartilha para que chegue a outras pessoas. Irmãos, quando nós vamos lá para o reinado de Saul, ali do reinado de Saul, nós também podemos tirar aqui muitas questões, mas o Senhor tem uns pontos específicos daquilo que eu preciso liberar neste dia. Então, ouça isso com muita atenção. Quando Saul ele é estabelecido como rei, ele não foi dado como rei segundo o coração de Deus. Porque como eu sempre falo aqui, eu sempre vou falar. O Senhor não levanta ninguém, o Senhor não escolhe ninguém para exercer ou para fazer algo por causa daquilo, por causa do que uma pessoa tem, por causa do que uma pessoa possui, ou do que ela sabe, ou do que ela aprendeu, mas o Senhor dá pelo coração. E aqui nós já temos, logo de cara, os 5 ministérios que ele deu para a edificação da igreja, e a expressão que a palavra de Deus é exatamente essa. Ele deu uns para tal, para tal, para tal e para tal. E isso, irmãos, é para com todos. Ele levanta assim como ele deu pelo coração, um coração que de fato foi forjado por ele e que conhece ele, que está guardado nele. Então, ouça isso com muita atenção. Este é o primeiro ponto. Então, Saul não foi levantado segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, mas o povo, na sua insatisfação, começa a exigir, começa a pedir um rei. Então, este rei que é levantado, foi levantado um rei segundo o coração do povo. Então, as pessoas, elas distorcem de todas as formas aquilo que a palavra de Deus diz. O Senhor, ele estabeleceu, irmãos, para como uma sociedade, para, enfim, para que tudo que ele estabeleceu é como uma estrutura, é como uma direção, para que haja decência, para que hajam, para que as pessoas consigam viver em meio a uma sociedade de uma forma digna, de uma forma correta, e não que ele, todos os homens que hoje exercem algum tipo de liderança, algum tipo de posição humana e natural, que foi ele que colocou lá. Não foi, porque a gente vê, estamos aqui em ano de eleição, a gente vê o exemplo aqui mais claro é o nosso país, é o Brasil. As pessoas que foram colocadas em posições foram colocadas segundo a vontade do coração do homem. Não estava alinhado à vontade de Deus, não estava. Então, porque tal pessoa foi colocada em tal lugar, eu tenho que falar amém para tudo que aquela pessoa está fazendo. Se ela está totalmente contra aquilo que diz a palavra de Deus e a vontade de Deus, não, já o primeiro indício é que não foi o Senhor que colocou ela ali. Então, irmãos, o reinado de Saul aconteceu exatamente isso. Foi dado um rei segundo o coração do povo, não segundo o coração de Deus. E então o profeta Samuel vai e libera a palavra sobre Saul para que ele assim comece a reinar. E Saul começa a reinar. Mas no seu reinado, Saul ele é tomado pela sua vaidade, pela sua arrogância, pela a sua covardia, porque Saul ele era covarde. E ele começa a fazer aquilo que as pessoas que estavam à volta dele, que também eram outros líderes, queriam. Então ele se curva ao sistema, ele se curva à vontade das pessoas para que ele se mantivesse naquele lugar de relevância, para que ele mantesse ali na sua vaidade, na sua vida que ele gostava de ter. Então, e ele começa a viver a partir daquilo, e ele sai totalmente da vontade de Deus. Então, irmãos, acredito que aqui todos já tenham ouvido isso. Mas o Senhor, ele não revoga dons. E muitas das vezes ele não revoga a posição que aquela pessoa assumiu.
isso não quer dizer que aquela pessoa está fazendo ainda pela vontade de Deus. Então Saul não foi tirado da posição, ele continuou reinando, continuou governando. Contudo, a presença do Senhor Deus saiu da vida dele. E isso muda tudo. O Senhor pode não revogar dons. Tem muitas pessoas que estão vivendo pelo dom, vivendo pela posição e por aquilo que já é delas, ou pior, de influências de fora, mas não estão vivendo pela vontade de Deus. Então ela pode estar fazendo ali pelo dom, pela habilidade, pelo talento, pela influência humana que ela conseguiu ali, mas ela não está na presença de Deus. Então Saul, a presença de Deus sai da vida dele. E é isso que retrata uma pessoa que passa a governar de si, que passa a liderar de si, que aquilo que ela está fazendo, ela passa a fazer de si. O Senhor não vai revogar os dons, habilidades e talentos que ela recebeu, mas a presença do Senhor sai. E isso muda tudo, irmãos. Porque sem a presença de Deus, a pessoa ela não tem respaldo para fazer aquilo que ela está fazendo. Ela está fazendo de si. E ainda que ela não perceba, que aí entra o caso de Saul aqui, ele não tem mais paz naquilo que ele está fazendo, mas não é qualquer paz. Ele não tem mais a paz do Senhor na vida dele. Mas ele, no caso aqui de Saul, e assim também se referindo a muitas outras autoridades, lideranças, posições, enfim, ele não tem mais paz com Deus, mas ele não consegue perceber isso porque ele está tomado pela vaidade. Ele se curvou tanto ao sistema, a influência espiritual que tinha, que tem sobre o lugar em que ele está, sobre a posição que ele está, que ele não consegue discernir que a paz que ele não tem mais é porque a presença de Deus não está mais na vida dele. Ele não consegue mais discernir, porque ele já está tomado de si, ele já está tomado pela sua vaidade e daquilo que ele decidiu viver, né? Fazer, continuar fazendo. Então, irmãos, as pessoas precisam parar de olhar para as pessoas por causa de uma posição ou por causa de um lugar, humanamente falando. Porque a gente vê até os dias de hoje que dentro da igreja, muitas igrejas ainda têm se movimentado como um negócio, como uma empresa. Então, estão colocando líderes a partir de si e não a partir segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que o Senhor tem para fazer. Então, as pessoas colocam de si, os amigos deles. Irmãos, eu estou falando isso daqui de coisa que eu vi de perto. De coisa que eu vi de perto, não é de coisa que eu ouço falar. Porque eu não sou influenciada daquilo que eu ouço falar das pessoas. Eu tenho uma direção, eu tenho uma missão, eu tenho algo claro da parte do Senhor a fazer. Então, eu não sou influenciada por aquilo que eu ouço de pessoas, mas por aquilo que eu sei, por aquilo que o Senhor me leva a saber, traz ao meu conhecimento, e daquilo que eu presencio. Ele me mostra, eu presencio. Ele me faz presenciar. Então, isso acontece dentro da igreja, isso acontece fora da igreja, isso acontece em todos os cantos. Mas o lugar onde isso não podia acontecer de forma nenhuma, que é dentro da igreja, isso tem acontecido até os dias de hoje. As pessoas estão colocando ali quem elas acham, em posições que elas acham, de si, de acordo com a sua opinião, de acordo com a lógica, de acordo com uma estratégia humana. E o Senhor já vem falando sobre isso. Vídeos aí de meses passados que o Senhor falou que a igreja de Jesus, de que a nossa missão não está a partir de um método ou a partir de estratégias humanas, mas a partir de nós sermos guiados totalmente pela vontade de Deus e pelo Espírito Santo, naquilo que Ele nos direciona a fazer. Então, irmãos, não é se eu gosto do outro, não é se eu acho quem tem que estar ou não, porque isso quem decide é o Senhor, não somos nós. Mas isso não pode acontecer mais dentro da igreja. Isso não pode mais acontecer dentro da igreja. Que aconteça nos outros âmbitos, mas dentro da igreja é inadmissível que isso ainda aconteça. Então, o homem, ainda que ele tenha as suas experiências, tenha a sua maturidade, ele não pode decidir de si.
ele tem que seguir a ordem e a direção do Senhor, segundo a vontade dele, e através de quem ele quer fazer. E não somos nós que decidimos isso, irmãos. Não somos nós que decidimos isso, mas é o Senhor. E nós temos que obedecer a ordem, obedecer a direção que ele nos dá. Então, o nosso país, a nossa nação, caiu onde caiu, não foi muitas das coisas, o Senhor já disse isso aqui, não foi por permissão do Senhor, mas é simplesmente consequência das escolhas que o homem tem feito. E depois ele quer colocar na conta de Deus algo que não tem nada a ver com o Senhor, mas foram a partir das suas escolhas e agora eles estão respondendo de acordo com aquilo que escolheu e decidiu fazer e está querendo colocar na conta de Deus. Então, irmãos, o Senhor estabelece estruturas, o Senhor estabelece direções. Mas se nós não estamos dispostos a obedecer, a gente concordando ou não, a gente achando ou não, as coisas vão continuar do jeito que está, irmãos. Mas do jeito que está não pode ficar. A igreja de Jesus, ela não é uma empresa, ela não é um negócio que o homem administra e faz do jeito que ele quer. É pela instrução do Espírito de Deus, porque a igreja é de Jesus. O ministério é dele. Nós fomos dados para. Mas não é nosso. É dele. É dele. E para que nós, de fato, continuemos vivendo segundo a vontade dele, nós temos que obedecer, goste a gente ou não. Então, Saul reinou, irmão, sobre uma influência maligna de um lugar que ele deveria seguir por direção do Senhor, que ele deveria seguir segundo a vontade de Deus. Mas ele não fez, porque ele fez uma escolha. Ele queria ouvir homens, ele se curvou ao sistema. Irmãos, de todo lugar que nós estamos, todo território, todo lugar tem mais de um tipo de influência espiritual sobre aquele lugar. Então, nunca vai ser sobre um território em si, mas você só não vai ser influenciado pela influência espiritual que tem ali, que não é só a de Deus que tem, em todos os lugares, não é só a influência de Deus que está ali, não é só a influência espiritual de Deus que está ali, mas é você que decide o que você vai ouvir. Por isso que você tem que estar neste lugar secreto no Senhor, para que de fato você não seja influenciado e se curve ao sistema, se curve às influências espirituais daquele território que o tempo todo está empurrando e está puxando você para aquilo. Mas você só não vai ser influenciado se você verdadeiramente estiver no Senhor. Se o seu coração estiver no Senhor, guardado. Se você não estiver neste lugar, você vai ser facilmente influenciado por isso. E você não vai nem perceber. Para você vai estar tudo normal, você vai estar agindo normal e você ainda vai crer que está fazendo tudo pela vontade de Deus, quando você não está mais, quando você já se curvou ao sistema, quando você já se curvou a essas influências espirituais, que não é a do Senhor, e você já está fazendo de si, você não está fazendo mais pela vontade de Deus. Então, aqueles que têm ouvido, ouçam. Saul continuou na sua posição, mesmo sem a presença de Deus. Continuou com seus dons, com as suas habilidades, com seus talentos, com as suas riquezas, com o seu dinheiro. Mas ele não tinha o principal. Ele não tinha o que de fato faz a diferença. E o que de fato tem relevância, que era a presença de Deus. Então não basta nós falarmos do Senhor. Nós temos que estar neste lugar com o Senhor, para que de fato nós vivamos à risca, segundo a vontade de Deus. E aquilo que Ele nos confiou a fazermos com clareza. O Senhor não vê como o homem vê. Nós vemos aí por Samuel. Aí então ele vai e unge Davi, segundo a ordem e segundo a vontade do Senhor. Porque o Senhor disse, agora eu vou levantar um rei segundo o meu coração. E quando Samuel vai ungir Davi, o próprio pai de Davi esconde ele e não menciona ele. Então não importa se você não é mencionado pelo homem, porque não é o homem que decide, a última palavra não é do homem, mas é do Senhor. Porque quando o Senhor manda chamar, aleluia, nada e nem ninguém pode
interferir nisso. Creia nisso, confie nisso. Mas você precisa estar neste lugar secreto, neste lugar íntimo e profundo no Senhor, porque senão você já pode estar sobre essas outras influências espirituais e você ainda não se deu conta. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia.